Olá pessoal, tudo bem? Então eu montei essa apresentação aqui, né, com o título de Como aumentar a produtividade na pós-graduação, para apresentar algumas ferramentas que são úteis e que nos auxiliam então nessa tarefa. Tá? Bom, os objetivos dessa apresentação são o seguinte: demonstrar como usar ferramentas de busca como o Scopus, PubMed e Google Scholar. Algumas ferramentas que permitem, então, né, a edição e correção do texto, né, ao escrever em inglês, e também os portais de divulgação, né, no qual um cientista, então, precisa estar inscrito. Por que tudo isso? Porque nós somos, então, avaliados por métricas, né? Número de artigos, número de citações, número de orientações, e são essas métricas que são levadas em consideração quando a gente vai pedir, então, né, recursos e bolsas para as agências de fomento. Né? O próprio programa ele é avaliado também. Né? Atualmente ele tem uma nota 5. Se a gente passar para 6, por exemplo, a gente se torna então um programa de excelência, então a gente tem acesso ao ProEx, no qual o programa vai passar a receber mais bolsas e mais recursos. Né? Claro que a concorrência é muito grande. Né? Nós estamos inseridos no universo de 4.650 programas, 323 mil alunos, né? Esse dado é de 2021, e só na URGS nós somos 110 programas e mais de 15 mil alunos de pós-graduação. Né? Então, consequentemente, se a gente souber utilizar então, essas ferramentas para aumentar a nossa produtividade científica, nós seremos mais produtivos e mais competitivos. Bom, começando com as ferramentas de busca. Então, essas ferramentas de busca, na verdade, são grandes portais, são bases, né, de periódicos, como o Scopus, né, o PubMed e o Google Scholar. E todas elas apresentam um recurso muito útil, que é a possibilidade da gente, né, criar um alerta. E um alerta sobre determinado tema ou um pesquisador que a gente queira seguir, né, que vai permitir, então, que a gente receba no nosso e-mail, né, sempre que for publicado um artigo naquele tema no qual a gente está pesquisando, né, e dessa maneira a gente vai se manter atualizado. Né. Isso é fundamental para quem está escrevendo, né, ou vai escrever uma revisão biográfica. Né. Então, como é que a gente pode utilizar então essas ferramentas para nos auxiliar? Então, começando aqui com o Scopus, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é claro, é criar uma conta nessas ferramentas. A partir desse momento, a gente pode usar, então, essa opção de criar um alerta. Então, a gente vai clicar ali em alertas, vai aparecer os alertas, né, para quem já tem alertas salvos. Por exemplo, eu tenho alerta salvo desde 2009, né, e eu vou clicar, né, em criar um novo alerta. Então, por exemplo, usando o termo virome, né, e ele já vai dar a opção aqui, né? Apareceram 2.393 artigos sobre esse tema. Eu vou clicar aqui então em Set Alerta e ele vai me perguntar para qual e-mail que você quer, né? E qual a frequência. E você determina e clica aqui em Set Alerta. Pronto, já está salvo lá o seu alerta. E você vai passar a receber então no seu e-mail um alerta, né, do Scopus sempre que um artigo sobre aquele tema for publicado, né? Automaticamente. Né? Bom, a gente pode fazer isso no PubMed. Da mesma maneira, tem que se cadastrar no PubMed. Então, quem é novo, clica aqui. Né? Eu posso usar o Google, o Warseed, a gente vai falar dele daqui a pouco, para fazer então o cadastro nessa plataforma. E aqui também é muito fácil. Você vai digitar o termo, vai clicar em Search aqui, né? E vai criar então o alerta. Né? Da mesma maneira, você pode escolher aqui, né, a frequência, né, e o número máximo de itens que você quer receber, vai clicar em salvar e vai receber também no seu e-mail o alerta sobre determinado tema. E também o Google Acadêmico, embora ele seja mais conhecido, né, como uma plataforma, né, no qual aparecem os nossos artigos e citações, né, a gente precisa estar cadastrado aqui usando o e-mail institucional e ele tem uma ferramenta escondida aqui nessas três barrinhas
setinhas aqui, que é essa opção de alertas, né? Então, eu também posso criar alertas, né? E aqui eu posso, além, né, de escolher um tema, posso também seguir um pesquisador, por exemplo. E aí também virou, cliquei em criar um alerta, pronto. Vou receber então no meu e-mail lá um alerta criado, tá? Então viram como é fácil, né? Em 3 bases diferentes, né? Você pode então cadastrar e receber, né? Sempre quando um artigo sobre determinado tema que você está pesquisando for publicado, você vai receber automaticamente, né? E aí você vai salvando esse artigo e montando então sua biblioteca, né, de artigos que vão ser utilizadas então na sua revisão biográfica. Bom, agora as ferramentas de edição de texto. Então tem várias ferramentas que a gente pode usar e que nos auxiliam então a escrever, né, em inglês, né? Além disso, hoje a gente tem a inteligência artificial como o ChatGPT e o ChatPDF que permite, né, que permite então a gente aprender, melhorar textos, né, e gerar ideias sobre determinados assuntos. E a gente pode ler um artigo, né, de maneira mais fácil usando o ChatPDF, né? E essas ferramentas, então, elas nos ajudam a escrever em outro idioma, mesmo que você não domine esse idioma. Vamos lá, vou demonstrar como. Então, começando com o Grammarly, né? Então, a primeira coisa, você tem que baixar a extensão para o Google, instalar essa extensão, você vai clicar ali, depois que você baixou essa extensão, você vai clicar ali, você vai ativar essa extensão. Quem não tem, né, o Grammarly pode ir lá, né, se cadastrar, né, e depois vai baixar então essa extensão, instalar essa extensão no Google Chrome. Se você abrir a página do Grammarly, você pode abrir o seu artigo lá e fazer essas edições diretamente lá, ou você pode fazer essas edições sempre que, né, abrir algum campo de edição aqui, né, no Google, né, seja aqui no Google Tradutor ou se você estiver trabalhando então, né, com a ferramenta de escrita aqui, né, do Google, né, por exemplo, se alguém compartilhar um artigo que está sendo editado online, você também consegue usar o Grammarly para te ajudar nessas revisões, né? Ele vai, sempre que tiver uma palavra errada, ele vai marcar essa palavra, né, falar, olha, você escreveu errado, e ele vai te dar sugestões de correção. Olha, eu acho, né? E aí você pode verificar lá, né, se essa sugestão é adequada ou não. E ele também traz melhorias de determinadas sentenças. Olha, talvez seja melhor você escrever assim. Eu estou usando, né, a modalidade free. Você pode pagar a premium para ter mais funções, né? Se você não gostou do resultado, você pode pegar esse texto, jogar lá no chat GPT e pedir para ele, ó, improve this sentence. Cola a sentença aqui, ele vai melhorar nessa escrita. Se tiver alguma coisa errada, ele vai corrigir também, né? Se você não gostou, você pode pedir para ele regenerar, né? Fazer uma nova resposta. E depois, baseado nesse abstract, você pode pedir para ele, olha, escreva em inglês uma introdução baseada nesse resumo. Ele vai escrever uma introdução para você do seu artigo. E aí você pode pedir, me dê exemplos de referências bibliográficas para essa introdução. Ele vai te dar exemplos de referências bibliográficas. Mas cuidado, muitas vezes essas referências estão erradas, ele parece que inventa referências. Então, a gente sempre tem que pegar o título dessas referências e jogá-la no Google para ver se elas existem. Nesse caso aqui, o artigo existe, inclusive ele é bastante citado, né? E aí eu posso baixar esse artigo, né, e posso abrir ele no chat PDF. Então eu vou lá, adiciono um artigo aqui e o chat PDF vai ajudar eu a ler esse artigo, a interpretar esse artigo. Ele já dá algumas sugestões de algumas questões que eu posso fazer e eu posso pedir para ele, olha, faça um resumo desse artigo. Ele vai fazer um resumo para você, né? Olha só que legal. Eu posso pedir para ele, olha, eu estou escrevendo um artigo com título tal, né, e eu preciso de uma citação, né, desse artigo. Daí ele pergunta exatamente sobre o quê? Eu pedi para ele, né, algo que remonte às características básicas do vírus e a importância para a saúde global. Ele me deu aqui uma sugestão, então eu posso pegar essa frase, colocar lá e citar o artigo de Ruet. Muito fácil, né?
a gente pode usar o chat PDF também para ajudar, né, nas revisões de artigos, né? É claro que ele não vai revisar o artigo para você, mas você pode perguntar para ele quais são os pontos fortes e fracos desse artigo. Isso já vai te ajudar nesse processo de revisão. Tá? Então, essas ferramentas de edição de texto, elas facilitam a nossa vida. É claro que elas não vão entregar um artigo pronto para submissão, né? Mas elas vão te dar um esboço que vai ser enviado para o seu orientador, que ele vai corrigir, que depois vocês vão enviar para os demais autores até ele estar pronto para ser submetido, né? A gente não pode ignorar o fato que o inglês não é a nossa língua mãe, né? Todos têm dificuldades em escrever em inglês, e o que inclui nossos alunos. E não há mais desculpa, né, para não escrever em inglês. Essas ferramentas elas facilitam demais a nossa vida e permitem, né, que qualquer um escreva em inglês. Bom, por fim, eu vou falar dos portais de divulgação e métricas de produtividade, né? Os principais portais de divulgação científica incluem o RCID, o Scopus, o Web of Science, né? Entre outros. Esses portais eles podem ajudar a dar visibilidade às nossas pesquisas e permitem também acompanhar a produtividade acadêmica. É muito importante acessar essa produtividade, né? E verificar o número de artigos, de citações através dessas ferramentas, né? Então, o mais importante deles é o ORCID, The Open Research and Contributor ID, né? É um identificador único e definitivo para pesquisadores de todo o mundo. Ele permite que você conecte e atualize automaticamente suas informações em vários portais e plataformas acadêmicas, e incluindo o Scopus, Web of Science e outras. Assim, você não precisa atualizar todas essas plataformas. Você atualizando o ORCID, automaticamente essas outras plataformas são atualizadas e você ganha tempo com isso. E mantém todas elas atualizadas, né? Vejam só, quando você conecta o ORCID com essas outras plataformas, elas já aparecem aqui, né? E um alerta, muitas pessoas colocam só os seus trabalhos aqui. É importante preencher ao máximo o ORCID. O ORCID é acessado, né? Todo mundo hoje. O cara quer saber seu histórico de pesquisador, ele vai acessar o seu ORCID. Tá? As revistas estão fazendo isso, né? Os revisores podem fazer isso. Então, é importante, né, preencher todas as informações. Eu avalio projetos, né, para o CapsPrint, por exemplo, e muitas vezes os pesquisadores têm um currículo muito parecido. Então, uma forma da gente diferenciar esses pesquisadores é a forma que eles preencheram as informações aqui no ORCID. Tá? O ORCID também pode ser muito útil para a gente ingressar, né, no site das revistas. Imagina, eu reviso muitas revistas, mais de 27, né? É impossível guardar, né, o login e senha de todas as revistas. Então, eu sempre procuro me conectar através do ORCID. E aí isso torna mais fácil. Bom, então, uma vez que você atualiza o ORCID, se conecta com essas outras bases, elas vão se conversar e vão atualizar seus dados em todas elas, né? Então, você vai ter aqui seu número Scopus, vai ter aqui o seu ORCID. Aqui aparece o número de citações e seu índice H. Essa é uma métrica que tem sido muito utilizada, né? É uma métrica para quantificar a produtividade e o impacto das nossas publicações. Ela funciona como uma régua para medir, então, o impacto dessas pesquisas e está baseado no número de citações que o artigo recebe. Por exemplo, um pesquisador que tem um índice H significa que ele tem, no mínimo, 16 artigos publicados que receberam pelo menos 16 citações. Quanto maior for o número de artigos e citações, maior será o índice H desse pesquisador. Tá? Bom, a Web of Science é outra base de dados muito importante, né? Você também pode conectá-la ao seu ORCID, né? E ela tem outras ferramentas assim. Aqui, quando você clica em Open Dashboard, né? Então, ela vai te mostrar também seu índice H, ela vai mostrar aqui o seu percentil, que isso aqui está relacionado a uma nota, né, que avalia, então, a sua produtividade dentro da sua área de pesquisa, né? Quanto mais próximo, né, por exemplo, o meu é mediano, é 42, né? Quanto mais alto, melhor esse número aqui. Tá? Vai te mostrar aqui o mapa das citações dos seus trabalhos e vai te mostrar também, né, como está o seu papel de revisor. Ela vai comparar aqui, por exemplo, o número de artigos
publicados e o número de revisões que você já fez. Por exemplo, eu tenho um índice 1, significa que para cada artigo que eu publico, eu reviso um artigo, é mais ou menos assim que eu procuro fazer. E ela também contabiliza o número de palavras, né, das suas revisões e compara com outros pesquisadores. Por exemplo, aqui, eu tenho uma média de 421 palavras, está acima da média da URGS, que é 398 palavras, em 9.200 revisões, né? E também compara com a média mundial, né, de 368 palavras para 6.700.000 artigos. Você também pode usar o ORCID para se conectar a outras bases, como o Loop da Frontiers e o Size Profile, né, do MDPI, e através, né, do ORCID você consegue manter todas essas bases atualizadas, né? O ResearchGate não permite que você faça essa conexão com o ORCID, mas eu coloquei ele aqui porque é uma base, né, como se fosse o nosso Facebook dos pesquisadores. Aí você pode se conectar a outros pesquisadores. Ele também traz aqui um índice H, e você pode cadastrar lá suas pesquisas, né? Você pode cadastrar suas pesquisas, seus artigos, conferências, capítulos, teses, etc. E você pode usar, né, para acessar artigos que estão bloqueados, por exemplo, até para pedir artigos para outros pesquisadores. Então, ela ajuda bastante, principalmente quando a gente está escrevendo uma revisão biográfica. Tá? E, claro, as mídias sociais. Então, a gente precisa divulgar, né, para o público as pesquisas que nós fazemos aqui dentro da universidade, né? Então, colocar com uma linguagem mais fácil, acessível, e também para aumentar a chance desses artigos serem visualizados e serem citados. A gente pode, inclusive, usar o Canva para transformar esses artigos em cards educativos, né? Colocar numa linguagem mais atrativa, né? E isso vai ampliar o alcance das nossas publicações e aumentar a chance que esses artigos sejam, então, citados, sejam lidos e citados, que é o que nós queremos no final, né? Então, como conclusão, apresentei várias ferramentas para alertas automáticos de novos artigos sobre o tema a qual estamos pesquisando, todas elas muito fáceis de usar, né? Com alguns cliques você já cria esse alerta. Também ferramentas disponíveis para edição e revisão de texto que permite que qualquer um escreva em inglês, principalmente com a inteligência artificial, né? Não há mais espaço para desculpas. Claro que cuidados devem ser tomados em relação à informação obtida, né? Toda tecnologia apresenta falha e a inteligência artificial também. As ferramentas de divulgação científica e as métricas de produtividade acadêmica nos auxiliam na comparação com outros pesquisadores e instituições e são usadas para nos avaliar, né? O ORCID, ele permite que a gente se conecte a várias plataformas e periódicos. O uso dessas ferramentas apresentadas aqui pode ajudar a aumentar a produtividade na pós-graduação. Todos devem procurar explorar e incorporar, então, essas ferramentas em suas rotinas acadêmicas. E isso, com certeza, vai influenciar no seu sucesso acadêmico e na sua carreira profissional. Aqui a lista de ferramentas, né, que vocês podem acessar através desses links. Eu gostaria de agradecer a atenção, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar por e-mail. Também estou à disposição para auxiliar alguém a usar alguma dessas ferramentas. Muito obrigado pela atenção.